Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que gosta de música eletrônica, gosta de lazer, entretenimento. Você que é um curioso, a gente costuma dizer que esse podcast são doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Espero que você aprenda muito hoje, seja você um DJ, um produtor, um dono de clube, festival, um curador artístico, um VJ, enfim, você que de alguma forma se conecta com a música e principalmente a eletrônica. O convidado de hoje, ele vai dizer aí, mas são décadas de experiência, de know-how, de como trazer o melhor das experiências usando a música também. Ele é um cara extremamente criativo, está envolvido com grandes marcas, tem um lastro gigantesco na realização de eventos e com certeza você já deve ter sido impactado aí por algum conteúdo que esse cara criou. Ele e o time dele, que é fantástico. É uma grande honra estar aqui com esse convidado hoje. Mas antes de apresentar esse convidado, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, Vodka Ministry. Se você tem mais de 18 anos, essa vodka é para você que gosta de música boa. Também o nosso apoiador, Burger, que é o primeiro Smash Burger do Brasil, mais de 40 lojas aí. E claro, a Vega Crypto, se você está buscando uma liberdade financeira. Não se esqueça que nós também temos nosso grupo de assinantes, e se você gostar desse conteúdo, de alguma forma te impactar, trazer um ensinamento, um insight, só clicar aí no Valeu, que você já pode fazer uma pergunta exclusiva, de repente, para o próximo episódio. E tá mais perto de seus ídolos, beleza? E o convidado de hoje é Márcio Escher. Muito obrigado, Fala, Michel. Obrigado a você pelo convite aí. Imagina. Estar contigo aqui. Imagina, Márcio. O prazer é nosso, cara. É uma grande honra. Do seu calibre ainda, com tanto histórico. E você tá aqui porque você fomenta a cena com propósito. Eu nunca vi um evento seu sem propósito. Eu queria saber como é que começou a tua jornada nos eventos. Cara, é curioso isso, porque eu não vim do evento. Eu não nasci no evento. Eu nasci no mercado de live marketing desde muito cedo e fui trafegando pela área de promoção, incentivo, loyalty, fidelidade, essas coisas, até que e durante muito tempo, até que num determinado momento da minha vida profissional surgiu a oportunidade de ir para uma das maiores empresas de live marketing do Brasil, que é o Banco de Eventos, para desenvolver a área de promoções e incentivo, porque o lance de ser banco de eventos limitava conceitualmente de, como é que vai fazer uma promoção, campanha de incentivo, uma empresa que é banco de eventos? E então, trouxe o Márcio, um cara do mercado, com experiência, para poder desenvolver isso. E as coisas foram acontecendo num tocante e é louco, né? Porque a gente fala muito isso, você entra numa empresa que trabalha com eventos, mesmo que você queira fazer outra coisa, você vai ser abduzido pelo evento, não vai ter como você sair disso. E a partir daí eu comecei a me envolver bastante com uma série de oportunidades que aconteceram na empresa, até de fato me tornar diretor-geral, sócio, enfim, hoje sou sócio do grupo inteiro, que é a Holding Club, que tem 7 empresas que trabalham todas no universo de live marketing. Então, em banco de eventos, a Samba, que são empresas parecidas, Storymakers, que é a empresa que cuida dos eventos proprietários. Então, aí entra aí toda a plataforma do N1, que tem um histórico muito grande aí no universo do entretenimento, principalmente, voltado para o B2C. Tem a Cross Networking, que é uma empresa de parcerias estratégicas, então ela fomenta oportunidades únicas com objetivos distintos, então a gente consegue criar umas experiências de negócio bem bacana. A Roda, que é a empresa que no final eu acabei criando justamente para fazer a promoção e incentivo, que foi o propósito que eu entrei, e a gente acabou entendendo que a solução seria criar uma empresa específica para essa do que tentar fazer com que algumas que a gente tinha tornassem a fazer algo que não era o core dela. A Bossa, que é a empresa mais nova, que é a empresa que trabalha com viagens de incentivo, e a Wiri, que é a empresa que trabalha com plataforma de ESG, impacto positivo na sociedade e tal. Então, esse conglomerado de empresas que a gente tem, eles atuam com disciplinas distintas, mas totalmente conectadas entre si. Porque a hora que você fala que eu trabalho sustentabilidade, captação de patrocínio, evento B2C, produção de eventos, loyalty, fidelidade e tracking de dados. Então, uma coisa alimenta a outra. E aí, no caso, o camarote número 1 é o melhor exemplo que a gente dá da junção de todas essas empresas para entregar um produto só. E aí é o argumento de falar, é um grupo hoje que é o One Stop Shop.
Então você vê que, em poucas palavras, aí eu tentei contar uma história de 30 anos de mercado, mas reduzidos aos 15 últimos anos, que é onde eu entro de fato para o universo de eventos e começo a vivenciar isso, mas sem esquecer das outras disciplinas e outras ferramentas que acabam fomentando também um produto final, seja ele qual for. Que espetáculo, cara. Tem alguma preferência, assim, tipo aquela que arrepia mais o teu braço nessa distribuição de entregas que você tem? Se eu falar qualquer outra coisa aqui, a audiência ou quem me conhece vai falar que, olha, ele tá mentindo. Então, eu vou falar a verdade. É sem dúvida nenhuma o que a gente faz pelo N1. Eu acho que hoje, quando a gente fala da plataforma N1, significa um label que a gente conseguiu montar que entrega uma experiência única, com foco no entretenimento para o consumidor final. Então aí já vem um primeiro ponto. Trabalhar para o cliente final ali, ele é muito legal, porque você consegue tangibilizar a experiência no olhar da pessoa. Então, você já teve a oportunidade de estar com a gente nos eventos que a gente faz e você vê as pessoas saindo do evento com um sorriso no rosto, com um semblante de tipo, cara, eu não acredito que eu vivi isso daqui. Eu acho que esse é o maior vício que eu tenho hoje em relação ao que me motiva a estar fazendo todo dia o que eu faço e buscando sempre melhorar cada vez mais. Então, qualquer coisa que esteja atrelada hoje ao N1 é o que é o mais desafiador, porque não é ninguém me contratando para entregar um exercício corporativo, é um projeto meu, que a gente capta patrocínio, eu vendo ingresso, faço toda a estratégia de comunicação, monto o line-up para tentar montar e proporcionar a melhor experiência. Então isso por si só, eu acho que é o mais cativante, sem dúvida nenhuma, é o que mais arrepia de todos os outros negócios. Se você já esteve em um N1 ou sonha em conhecer o N1, deixa um comentário aí. Márcio, é impressionante a percepção que eu tenho ao falar de N1, porque assim, a forma que vocês construíram isso tudo é visto com muito bons olhos assim, perante as pessoas da indústria, né? Da primeira edição que você teve a sua participação do N1 até os dias de hoje, qual você acha que foi a principal contribuição? Aí, Michel, cabe um retrospecto. Né? Claro, então, espaço é nosso. O N1, ele é originário do camarote da Brahma, que aconteceu desde 89, lá na Sapucaí, ainda quando era fábrica, né? Então lá tem a Avenida Sapucaí, a fábrica da Brahma ficava ali colado na avenida e acabou se criando a oportunidade de usar o espaço da fábrica para convidados da Brahma poderem olhar o carnaval. E isso aconteceu durante vários anos, se não me falha a memória, até 2010, quando a fábrica é demolida, num acordo junto com a prefeitura tal, e para construir o módulo par do projeto do Niemeyer, porque a Sapucaí é um projeto dele, para ter lá as duas arquibancadas da Sapucaí e conseguir ter o projeto concretizado depois de vários anos aí do qual ele foi concebido. Esse momento, então, a fábrica deixa de existir e a fábrica era monstruosa. Então, assim, criavam-se experiências inimagináveis lá dentro, desde até campo de futebol na época da Copa do Mundo, fizeram uma réplica da Torre Eiffel, porque foi em 98, enfim, várias coisas alucinantes que acontecem no mundo do entretenimento que esse espaço podia proporcionar. E num determinado momento, a Brahma trouxe, né, e tem ainda hoje, vem usando bastante a campanha da Brahma número 1. A número 1 no Brasil, em termos de produto, de qualidade, de venda, a M1 atual aqui do Brasil também. Quando, num determinado momento, como estratégia da companhia, Ambev, não fazia mais sentido ativar a plataforma Carnaval. E tinha uma história ali de 26 anos. O camarote Brahma sendo muito importante para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque deu para eles uma projeção internacional, né, fruto de todas as pessoas que visitaram aquele evento e grandes nomes e celebridades que a gente fala até hoje, Maradona, enfim, tem várias fotos emblemáticas lá, e Arnold Schwarzenegger, e Madonna, e J.Lo, enfim, foram experiências memoráveis lá. E aí ficou um dilema, falei, cara, como é que dá continuidade nisso uma vez que a Brahma efetivamente não vai continuar o negócio, porque a Brahma naquele momento estava olhando muito mais para o sertanejo, tinha uma estratégia comercial diferente do que vinha acontecendo especificamente no Rio de Janeiro, onde a Antártica tinha maior relevância, então do ponto de vista racional, não tinha o menor sentido investir o que era investido,
para fazer um evento proprietário. Então ele deixa de ser corporativo. Foi aí que a gente teve a oportunidade de falar, cara, então ou a gente apaga não, mas dá um ponto final numa história que eu acho que ainda tem uma quilometragem absurda, ou a gente faz com que essa quilometragem de fato aconteça. E foi aí que a gente cria o número 1. Então um projeto que deixa de ser corporativo, onde a Ambev e a Brahma convidavam pessoas e grandes celebridades para fazerem parte dessa experiência, e passa a ser proprietário, onde eu vou buscar captar patrocínio, eu vou vender ingresso e vou, de uma maneira ou de outra, democratizar o acesso a um evento que sempre foi desejado por muitos, mas frequentado por poucos. Então, a partir do momento que eu começo a ter a venda de ingresso, o Brasil começa a olhar e fala, cara, não acredito, eu vou ter a oportunidade de ir no Carnaval do Rio de Janeiro, dentro do camarote, que era o camarote da Brahma. O N1, ele vem muito decorrente disso, de uma história construída ao longo dos 26 anos de Ambev ali atuando como proprietária do evento, e simboliza a melhor experiência e o primeiro camarote de fato que entregava tudo isso dentro da Sapucaí. Então daí o porquê do N1. E num primeiro movimento, a gente falou, eu tenho que beber dessa fonte para começar a contar uma história, o risco passa a ser todo meu no que diz respeito a investimento, né, de cessão de espaço, de construção cenográfica, de contratação de artistas, então tem um desafio muito grande, e vamos fazer acontecer. Porém, a gente tem que criar a nossa própria identidade. E a identidade foi muito pensada no lifestyle do jovem, no comportamento da moda, do mundo da música, e deixou um pouco de lado o que de fato o universo cervejeiro trazia. E meio que no ano após ano a gente foi conseguindo fazer um trabalho que foi cada vez mais consistente e utilizando muito da internacionalização que existiu no passado, das pessoas entenderem que o Carnaval do Rio de Janeiro é uma experiência única e que dentre as coisas que você tem que fazer enquanto vivo é vivenciar essa experiência. Então teve sempre a presença de muitos gringos no evento, e conectando sempre com modelos, com a moda, com os artistas, e os artistas desejando tocar dentro do N1. Eu acho que aí começa a criar uma conexão bacana. E desde o começo, Michel, assim, a gente vem numa crescente, com um desafio muito grande, que agora a gente completa 35 anos no ano que vem. 2026. E então imagina, você está 35 anos fazendo o mesmo evento, no mesmo local, sobre a mesma temática, né, o mesmo palco, mas tendo que fazer de maneira diferente e tentando encantar cada vez mais as pessoas que vão lá. Que estão hoje, a questão de 2017 foi o primeiro, então a questão de 8 anos, tendo a oportunidade de frequentar um espaço que nos últimos 26 tantos anos não teriam essa oportunidade caso não fossem convidados pela companhia. Então é uma engenharia complexa, e quando você me pergunta o que mais desses momentos aí me motiva ou me impacta, eu vou te falar assim claramente que é o próximo momento. Então o Carnaval termina, a gente começa o outro na sequência, e como que eu vou conseguir fazer com que essa história perpetue, agora falando direto para o consumidor final, né? Não é mais a avaliação de uma empresa que deu o resultado e atingiu os KPIs que foram desenhados, não, como que eu faço com que o cara que foi fala, cara, eu tenho que voltar aqui o ano que vem de qualquer maneira. Então, sempre para mim o melhor vai ser sempre o próximo. Cara, parabéns, 35 anos e essa jornada aí de uma década aí, desde que você tá mais firme, é louvável, cara. E você, na hora tem uma audiência muito forte aqui de pessoas que se envolvem com música, Márcio. E você tá ali, né, tomando as decisões e tal. Como é que é o seu critério de qualificação para pôr na mesa, sei lá, 100 opções de artistas? Assim, quais são os seus indicadores que você avalia para, faz sentido pensar nisso? Na parte da programação musical. Da programação musical. Hoje, Michel, tem assim, a gente tem, né, como eu falei, a gente hoje está com 3 eventos, usando o N1, critérios meio parecidos para compor o line, mas cada um tem a sua especificidade, né? Então, começando de trás para frente, a gente está hoje junto com o Tomorrowland, no camarote número 1 dentro do Tomorrowland Brasil.
fruto de uma conversa que começou no camarote número 1, né, conversando com o pessoal da Bélgica, vendo a oportunidade de como é que a gente consegue criar essa mesma experiência que o Carnaval, o Camarote N1 proporciona na Sapucaí, dentro do Tomorrowland. E a gente fez esse o ano passado, 2024, e aí eu não trabalho o line-up porque eu tô com o melhor line-up no main stage e nos outros palcos ali também, inclusive a área N1, ela fica de frente pro palco principal. Para quem conhece Bélgica, a área do N1 no Brasil, ela é muito mais próxima do palco, então a visibilidade é sensacional. E aí uma curiosidade, o N1 conseguiu levar para dentro do Tomorrowland Brasil pessoas que não são habituê da cena eletrônica. Porque não, cara, mas o que vai ser isso? Cara, o Tomorrowland, aí você mostra uma outra coisa, a rede social impacta, a pessoa que proporciona e que divulga leva um conteúdo diferente, um outro fala, não, cara, vou tentar entender. E quando vai lá e vê a entrega que o eletrônico proporciona, no que diz respeito à experiência, obviamente, trabalhada na exímia qualidade ali que o Tomorrowland entrega, de efeitos, de cena, de história, assim, é um negócio que a galera sai comovida. Pra ter uma ideia, pessoas que nunca tinham vivido aquela cena, já não, qual que é o próximo? Eu tenho que estar aqui, eu quero ir para a Bélgica, não, ouvi falar do Burning Man, e aí começa o negócio, calma, cara, vamos com menos sede ao pote, vem buscar entender um pouco mais o que é isso. Quantas pessoas nesse camarote no Tomorrow? No ano passado, a gente fez uma área para 600 pessoas, esse ano a gente está fazendo uma área para 1.200 pessoas. Eu não sei se você teve lá no ano passado, mas a gente fica em frente ao main stage, a gente estava do lado esquerdo de quem está de frente para o palco, a gente vai para o bar left, que é do lado direito ali, que vai ficar uma área gigante que tem ali, que a gente dá uma ampliada no espaço, com alguns diferenciais, que, você entra dentro do evento, fica a 50 metros da área, então tem uma série de vantagens em estar dentro do N1, justamente também por ser open bar, open food, então traz a mesma experiência do que o camarote entrega no Carnaval, a gente traz para dentro da avenida. Esse especificamente, eu não tenho line-up, como eu falei, mas quando eu falo de Arcanjos, por exemplo, Arcanjos N1 é um Réveillon que acontece em Barra de São Miguel, que já vinha numa tocada aí nos últimos 4 anos. No ano passado a gente se associa e agrega o N1 dentro da label, e que isso traz um valor muito bacana pro evento e consegue amplificar bastante a abrangência dele. E ali tem uma curadoria específica para que tipo como que a gente vai estruturar esse line-up. E o comportamento é totalmente distinto. Eu estou numa praia no Nordeste, num Réveillon, onde a galera tá pé na areia, então o comportamento musical tem que ser diferente do que eu vou para dentro de um camarote, onde eu tenho 25 outros camarotes também disputando quase que a mesma audiência, são perfis de públicos distintos, mas tem uma disputa para ver quem que vai entregar o quê, onde o palco principal, o line-up principal são as escolas de samba, então o pensamento de compor o line é bem diferente. Em termos de escolha de artista, mas uma premissa acaba sendo sempre a mesma, que eu tenho que ser eclético. Então, no camarote especificamente, a gente tem... eu tento explorar quase todos os estilos musicais, mas que tenham conexão com o que acontece no Carnaval. Né? Então, dificilmente vai ter um sertanejo dentro do N1. Né? Eu até brinco assim, dificilmente vai ter a Mangueira em Barretos. Então é meio que um paralelo que eu costumo dizer. Mas, tem o piseiro, tem o pop, tem o funk, e a cena eletrônica que detém ali, sei lá, em torno de 70% do nosso line. Principalmente quando vai para o Sábado das Campeãs, que é o momento mais desejado do Carnaval e é onde as pessoas vão lá justamente para curtir, porque é balada, o esquema do desfile ele continua acontecendo, mas sem aquela mesma exigência o julgamento, né? As escolas não estão sendo mais julgadas, elas estão sendo apreciadas e prestigiadas, então o foco muda um pouco. E no Réveillon, ele amplia um pouco mais. Então vem um pouco do axé, vem um pouco do sertanejo nesse caso, porque também conversa com outro público. Uhum. Arcanjos, a N1, a gente está falando mais com 18-25. Quando você fala num camarote, que tem um outro conceito, você vai para o 25-45. Então o consumo da música também é diferente. E a gente vem agora para 2026 trazendo o conceito do Made in Brasil. Né? E aí
de fato, né, o carnaval é made in Brasil, os principais artistas que tocam lá são made in Brasil, mas a gente não esquece e não pode esquecer a cena eletrônica internacional. Porque aí é o consumo da galera que frequenta o espaço. Então eu tenho que tentar atender a todos os gostos. Então a gente faz um mix ali, não é mais o nosso peso de investimento e por N questões, né? Não só a questão de investir mesmo, mas a logística acaba ficando um pouco mais complexa e aí, enfim, os cachês também hoje trabalham numa outra esfera, então a gente tenta criar uma composição e quando eu venho com artistas internacionais, eu estou vindo muito numa pegada de falar quem é o cara que está despontando? Quem que é o que... Porra, eu lembro quando o Black Coffee lá atrás estava estourado lá em Ibiza e, porra, nesse mesmo ano ele veio tocar aqui e foi, cara, sensacional. Hoje eu não tenho mais o Black Coffee lá dentro e sei que seria um desejo da galera em ter ele lá tocando, mas às vezes aí a conta não vai fechar. Então vamos dar oportunidade para aqueles que estão começando. E o legal é que o N1 proporciona isso. E aí não é nem, prepotência, etc. Tal. Não, porque você está num momento do ano, falando especificamente do carnaval, que só está acontecendo o carnaval. Então é para onde o mundo está olhando. Então o que acontece? O que de evento legal está acontecendo? Quando o carnaval acontece em março, está acontecendo o carnaval no mundo. Então é uma vitrine muito interessante para todos os artistas. E acaba sendo basicamente a estratégia que a gente adota. Excelente.